Eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra de Deus para o seu coração. Embora eu tenha muito pouco tempo para gravar esse vídeo, mas eu sinto no meu coração que eu preciso dizer isso. Vou fazer uma leitura na Bíblia um pouco longa, mas a explicação vai ser uma explicação bem prática, para que você entenda o porquê, e tem tudo a ver com este vazio que existe no nosso coração, esse vazio existencial, esse tédio que muitas vezes quer destruir nossa vida, né? Enfim, a depressão, né? Porque é um mal que às vezes a gente olha, tem um ditado que diz: quem vê cara não vê coração. E a gente precisa saber como lidar com isso, como superar estas coisas. E só Deus é capaz de fazer isso por nós. Então presta atenção nessa leitura que eu vou falar aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 26. Começa dizendo assim, todas essas palavras aqui são importantes. Ela diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, o exército das estrelas, né? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ele está falando das estrelas. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, porque eles têm força, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma palavra fantástica, né? De uma revelação que Deus faz de si mesmo com o propósito de nos consolar. De dizer, ele está falando para Israel. É preciso compreender isso. Deus não está falando com os incrédulos. Deus está falando com o seu povo, com aqueles que confiam em Deus, com aqueles que esperam em Deus, com aqueles que têm a Ele como a sua esperança. Então ele diz: por que tu falas, ó Israel? Por que tu dizes que eu não me importo com você, que eu não sei o que está acontecendo com você? Levante os seus olhos para o céu, olhe para as estrelas, e por causa, eu sou aquele que chama cada uma das estrelas pelo seu nome. São bilhões e trilhões e quaquilhões de estrelas espalhadas por todo o universo, e Deus chama cada uma pelo seu nome. Alguém chega a dizer, os cientistas chegam a dizer que existem mais estrelas no céu do que a areia na praia do mar. Então Deus chamaria cada grão de areia pelo seu nome, pelo seu próprio nome, dando nome a cada grão de areia. E ele diz: e eu não conheceria as suas necessidades? Por que você fala assim? Que eu não me importo com você, que eu não sei o que esteja se passando com você. Agora, quando foi esses dias eu conversando com um amigo, um homem muito bacana, sorridente, alegre, e aí ele, em poucas palavras, falou de uma depressão que ele estava passando. Então, eu conversei com ele, né? E dessa conversa com ele é que me surgiu esta necessidade de fazer este vídeo, esta vontade de fazer esse vídeo, na verdade. E aí eu disse para ele assim: é natural que você sinta tristeza em determinados momentos, né? Acontecem coisas que nos entristecem. As coisas, os acontecimentos, as circunstâncias podem nos trazer tristeza de vez em quando. E temos como superar isso. Mas quando você olha para um lado, para o outro, para a vida,
né? Começa a botar a mão no queixo e na cabeça, e sem saber o que fazer da vida, você sente uma tristeza profunda, você sente angústia, você sente medo, você tem uma necessidade que não sabe como satisfazê-la, como satisfazer aquela necessidade. E aí você entra naquela depressão, naquela tristeza profunda, que ela vem e se assenta, e mesmo levando em consideração que alguns dizem que realmente trata-se de uma doença física, né, de alguns elementos que trazem esta doença, né, vamos dizer assim, para a vida da pessoa, muito embora existam essas preocupações, eu disse para ele, pense o seguinte: você conhece as águas do rio Tietê? Elas já foram muito mais sujas do que o que elas são hoje. Mas se você pegar aquela água que não serve para beber, que não serve para tomar banho, porque é uma água suja, uma água imunda, se você for subindo o curso daquele rio, do rio Tietê, se você for subindo, você vai chegar até a fonte de onde aquele rio vem. E lá na fonte, a água nasce limpa, a água nasce pura. Você pode se banhar nela, você pode beber aquela água, porque a água é uma água pura. Então, assim acontece com a nossa vida, com a vida dos seres humanos. Então, eu pensei o seguinte comigo: olha, quando Deus disse assim, olha para as estrelas, olha para mim, você não ouviu, você não sabe que o Deus que criou os céus e a terra, que criou as estrelas, que fez todas as coisas, não se cansa nem se fatiga? Em outras palavras, Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Deus pode sentir tristeza, mas Ele não vive triste. Eu fico imaginando assim, quando Deus existia, antes de criar os céus e a terra e todas as coisas, o que Deus fazia? Eu fico pensando, pense em Deus, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte do prazer, Ele é a fonte de tudo que existe de bom. E Ele existia antes de todas as coisas. O que Deus ficava fazendo na eternidade? Conversando com Jesus Cristo? Não. Deus vive pelo prazer de viver e de existir. Ele existe eternamente. E este prazer de existir foi nos transmitido quando Ele nos criou, quando Ele nos trouxe à existência. Ele dividiu conosco esse prazer de existir. Nós temos 5 sentidos da alma: a visão, a audição, o tato, o paladar e a visão. Então Deus enxerga todas as coisas. Ele vive porque Ele tem poder, Ele tem sabedoria. Deus, com esses 5 sentidos da alma, Ele transferiu para nós, os seres humanos. Então, quando eu olho para os céus, quando eu me sinto triste, quando este mal, que é um mal que existe no mundo inteiro, que existe em todas as pessoas, que está presente na vida de todos os seres humanos, então eu penso em Deus, eu olho para os céus, eu digo para mim mesmo, eu vivo porque Deus vive, eu existo porque Deus existe. E se eu existo porque Deus me trouxe à existência, eu quero viver pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos que Deus existe. Eu quero viver pelos mesmos motivos e pelas mesmas razões que Deus existe. Assim como as águas do rio Tietê, que quanto mais longe da sua fonte, e como qualquer rio, que quanto mais longe da sua fonte, mais podre, mais sujo, mais poluído, assim é a vida dos seres humanos. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte do prazer. Deus nos deu os 5 sentidos da alma para percebermos através da visão, da audição, do paladar, do tato, né? E olhar para todas essas coisas e perceber a grandeza de Deus e viver pelos motivos que Ele vive. Assim como qualquer rio longe da sua fonte,
é poluído, é sujo e cheio de coisas. Assim é a vida dos seres humanos. Todas as doenças, o medo, a doença, a tristeza, a amargura, a velhice, a morte, a destruição, a separação, todo o sofrimento que existe na face da terra, no mundo, no reino animal, as perturbações da natureza, as perturbações que existem na vida dos seres humanos, elas vêm pelo desprezo que eles têm, pela distância, pela separação que pela distância que eles têm entre a fonte da sua vida e a vida que eles estão vivendo. Essa distância, esse desprezo por Deus, que é a fonte da alegria, a fonte do prazer, a fonte do gozo e da existência, de poder ver, de poder compreender, de poder ouvir, de poder se alimentar, de poder sentir o gosto da comida, de poder tocar nas coisas e perceber a forma delas. Deus nos deu esse sentido. Por isso eu digo, o sentido da vida está em Deus. Quando Deus criou todas as coisas, porque Ele viu que isso era bom. Ele disse para si mesmo, é bom estar vivo, é bom viver, é bom ter conhecimento, é bom ter poder, é bom estar vivo e poder perceber todas as coisas, é bom ter realizações, ter desejo, ter vontade. E quando Deus trouxe à existência todas as coisas, foi um exercício da sua vontade, porque o homem e os seres humanos são movidos pela sua vontade. Mas eles não fazem tudo o que querem, o que desejam, porque eles não têm como, não têm o poder para fazer. Mas Deus tem o poder, tem a sabedoria, tem o entendimento e tem a vontade. E no exercício soberano da sua vontade, Deus criou os céus e a terra. Deus criou as estrelas, Deus criou o firmamento, Deus criou os homens, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, para dividir com ele o prazer, a alegria, a felicidade de viver, de estar vivo. E a vida é uma coisa tão preciosa, que o pior ser humano na face da terra tem medo da morte e fogem da morte. Os seres humanos não querem morrer, nem que seja para ir para o céu, para estar lá com Jesus. É claro que há exceções, quando a pessoa tem realmente uma fé verdadeira em Deus e sabe que Ele existe e que pode nos dar uma vida muito melhor do que essa, talvez tenha. Ou então quando a depressão, quando o mal, em toda a sua fúria, em toda a sua força, como uma nuvem negra que repousa sobre a cabeça e a vida de uma pessoa, tira dela o prazer e a alegria de viver, e aí essa pessoa cai numa depressão tão profunda que leva ela à morte. Então Satanás rouba dessa pessoa o prazer de viver, a alegria de viver, a felicidade de estar vivo. Então diga para si mesmo, assim como eu digo para as pessoas que eu inventei isso para mim. Eu quero viver, eu vivo porque Deus vive. Eu existo porque Deus existe. Porque foi da vontade de Deus me trazer à existência. Então eu quero viver, não para viajar, não para comer bem, não para ter o melhor carro, não para ter a melhor casa, não para ter prazer nessa vida, não pelo prazer das coisas materiais. Eu quero viver pelas mesmas razões que Deus vive. Eu quero existir pelos motivos que Deus existe, porque viver é bom. Viver com paz, com alegria, com saúde, com felicidade. E apesar de todo o mal que existe neste mundo, Deus nos deu uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de que um dia viveremos plenamente a nossa vida, como Deus a idealizou para nós.
no mundo, sem guerra, sem fome, sem peste, sem doença, sem separação, sem decepção. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e ali não haverá mais dor, nem clamor, nem maldição contra nada, nem contra ninguém. Então você viverá a plenitude da vida que Deus nos prometeu. Ele nos prometeu a vida eterna. Todos esses males que existem e que atingem a nossa vida diariamente, eles são superados pela presença de Deus na nossa vida e pela esperança que nós temos de que um dia viveremos plenamente a vida que Deus nos deu. Lembre-se disso. Olhe para os céus, olhe para Jesus, olhe para Deus, para o seu poder. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é a sua alegria, Deus é a sua esperança. O Senhor que te criou e que te fez, não te fez para sofrer, não te fez para viver assim. Olhe para Jesus, viva pelas mesmas razões pelas quais Deus vive e Deus existe. Que Deus te abençoe e te guarde, e te abençoe ricamente nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.